Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e o BTLG11, o fundo imobiliário de logística do BTG, aumentou de novo os seus rendimentos. E no vídeo de hoje a gente vai discutir se ele é uma boa opção ou não de investimento. Mas basicamente, falando brevemente sobre o BTLG, ele é o fundo imobiliário que tem vários imóveis do setor logístico. Ele foi criado lá em 2010, há muito tempo atrás, mas ele teve vários problemas e ele teve uma troca de gestão em 2020. Então em 2020 entra a gestão atual do BTG, que muda completamente o fundo imobiliário, e a partir de 2020 vem fazendo um ótimo trabalho. Então, apesar do BTLG ter sido criado lá em 2010, inclusive com outro nome, a gente só considera ele a partir do ano de 2020, visto que a troca de gestão fez grandes mudanças nesse fundo imobiliário. Atualmente ele tem 1,6 bilhão de reais de valor patrimonial e ele vem pagando um dividend yield muito interessante. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, para mostrar o quão interessante é esse fundo imobiliário. Mas antes de tudo, vale só destacar aqui um pouquinho sobre a antiga gestão do BTLG. A antiga gestão ele era feita pela TRX e o fundo imobiliário tinha até outro nome, chamava TRXL. E gerou vários problemas esse fundo imobiliário. A gestão da TRX realmente foi muito ruim para vários fundos que ela tinha participação. E com isso acabou se determinando uma assembleia e que destituiu a TRX como gestora do fundo imobiliário. E com isso, no ano de 2020, entra o BTLG. O fundo imobiliário, desde que essa troca de gestão aconteceu, já cresceu mais de 7 vezes e vendeu muitos imóveis da gestão antiga. Ou seja, a partir de 2020, o fundo é completamente outro. E é por isso que não compensa a gente ficar vendo, o que aconteceu com o fundo em 2016. Não interessa, era outra gestão, ela tinha vários problemas que essa gestão atual não tem. Então, desde a troca de gestão que aconteceu em 2020, o fundo já cresceu mais de 7 vezes em valor patrimonial, comprou muitos mais imóveis e vendeu vários dos imóveis da antiga gestão que não faziam muito sentido mais para a estratégia. Então, com isso, não compensa a gente ficar falando sobre o que a antiga gestão fez ou deixou de fazer, porque ela não está mais atuando no fundo e tem pouquíssimos imóveis atualmente no fundo que fazem parte da antiga gestão. Então, basicamente, isso é um problema já encerrado. E agora a gente vai começar a falar sobre o BTLG, mas se você estiver gostando do vídeo, considere se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito aqui do canal, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora começando a falar sobre o fundo imobiliário, o fundo ele vinha pagando 72 centavos por mês e agora, através de alguns reajustes que ele teve nos aluguéis, ele passou a pagar 0,74 centavos ao mês. Você fazendo aí uma conta, analisando tudo isso, atualmente o fundo vem sendo cotado a 104,5, você vê que o dividend yield projetado para esse fundo imobiliário é de 8,5% ao ano, o que é um dividend yield muito interessante, considerando a qualidade desse fundo imobiliário e os imóveis de alta performance que ele tem. Trazendo alguns destaques sobre esse fundo imobiliário, ele tem quase 180 mil investidores que têm cotas do BTLG e atualmente ele tem 14 imóveis. E aqui a gente pode ver alguns dos imóveis que ele tem. Atualmente, todos os imóveis do BTLG ou estão alugados ou estão em construção recebendo uma renda mínima garantida. Ou seja, a vacância financeira desse fundo imobiliário atualmente é de 0%. Mas como a gente vai ver, a vacância histórica do BTLG, desde a nova gestão em 2020, é extremamente baixa. Então aqui embaixo a gente consegue ver a imagem de alguns imóveis que esse fundo tem e você repara que todos são galpões logísticos. E aqui a gente consegue ver mais imagens de outros imóveis que o fundo tem, e ele tem uma mistura de contratos típicos e atípicos, que na minha opinião é muito interessante. E como a gente pode ver aqui pelo mapa, 91% da ABL do fundo, ou seja, da área bruta locável, do tamanho dos imóveis, se você for comparar, 91% de toda essa área está no estado de São Paulo. E como a gente pode ver o mês de reajuste dos contratos, a gente pode prever que lá em janeiro de 2023 é muito provável que ele aumente novamente os rendimentos que ele vem pagando e passe a pagar de 74 centavos a um pouquinho mais do que isso. Isso porque 27% dos contratos do fundo imobiliário são reajustados em dezembro. E como a gente pode ver, ele tem uma estratégia muito bem definida. O BTLG, ele quer ter fundos imobiliários no raio 30 da cidade de São Paulo ou muito próximo a isso. Então, como você pode reparar aqui, a maior parte do fundo imobiliário está dentro do raio 30 de São Paulo, ou seja, a 30 quilômetros de São Paulo. Dessa forma, a estratégia do fundo imobiliário é ter galpões extremamente próximos à cidade, que seriam galpões de last mile. Ou seja, se você vai comprar uma geladeira, por exemplo, na Magazine Luiza ou nas Casas Bahia, qual que você vai escolher para comprar? Obviamente você vai escolher a que tem menor preço, certo? Tá bom, mas e se as duas tiverem preço igual? Qual que você vai escolher? Obviamente você vai escolher a que chega mais rápido.
E é por isso que ter galpões muito próximos a grandes centros urbanos é um ponto muito positivo para as empresas de varejo, porque com isso elas conseguem entregar cada vez mais rápido os seus produtos. E essa é a estratégia do BTLG, ter esses galpões de last mile que são extremamente próximos à cidade, que vão permitir a entrega mais rápida dos produtos. E aqui a gente pode ver que ele tem uma mescla de contratos típicos e atípicos, e é muito bom essa mistura, porque os contratos atípicos em momentos ruins para o setor de logística vão segurar o rendimento, enquanto os contratos típicos em momentos bons para o setor de logística vão turbinar os rendimentos. Eles vão ser reajustados acima da inflação e vão permitir que você receba mais dinheiro, mas isso só se for um bom momento para o setor de logística, e atualmente está sendo um momento muito interessante. Até um tempo atrás, o BTLG ele tinha 50% dos contratos típicos e 50% atípicos, e atualmente ele vem focando mais em contratos típicos, mostrando que ele acredita que a gente está mais próximo de um momento interessante para o setor de logística do que para um momento ruim. Os seus contratos, na grande maioria, são corrigidos pelo IPCA, e aqui a gente pode ver o tipo de multa dos contratos. Eu vou falar isso aqui mais um pouquinho daqui a pouco, mas como a gente pode ver aqui, a ocupação financeira, que seria a ocupação física, ou seja, se o imóvel está alugado ou não, mas se o imóvel está sendo construído ou não e tem uma renda mínima garantida, se você fizer essa soma, você chega na ocupação financeira. E você consegue ver que atualmente a vacância do fundo imobiliário é de 0%, o que mostra que é um fundo de extrema qualidade, porque ele consegue alugar todos os seus imóveis, e isso já há um bom tempo. E aqui a gente tem um ponto de atenção que eu até mandei e-mail para a gestora perguntando. A gente tem 34% dos contratos do fundo imobiliário atípicos, mas a gente tem 44% dos contratos tendo uma multa de até o saldo remanescente, que é basicamente a definição de contrato atípico. Então meio que uma coisa não está batendo com a outra. Ela teria que ter ou 44% de contratos atípicos ou 34% ou menos do que isso de multas até o saldo remanescente. Então eu realmente não sei o porquê que está isso acontecendo. Eu até mandei um e-mail para a gestora perguntando sobre isso. Eu mandei na data de hoje, e assim que chegar uma resposta sobre isso, eu vou postar aqui nos comentários. Então se você pode ir até os comentários aqui e ver se já tem uma resposta sobre isso ou não. E um outro ponto muito interessante sobre o BTLG é que atualmente muitos fundos imobiliários estão aumentando a sua alavancagem. O BTLG está indo no caminho oposto e está diminuindo a sua alavancagem. Ele tem uma alavancagem atrelada ao CDI, e isso gerou que a dívida ficasse com um custo muito alto. Ou seja, os juros que ele estava pagando sobre essa dívida acabou que ficou um preço meio salgado. Ele não estava gostando muito de pagar essa dívida muito cara. E ele fez uma pequena emissão para pré-pagar, para pagar antecipadamente alguns CRIs que ele tinha em portfólio. Foi uma emissão bem pequena, por volta de 6% do valor patrimonial do fundo. Eu, inclusive, participei dessa emissão, e aí com isso ele pré-pagou alguns CRIs e conseguiu destravar mais valor para o investidor, porque um alto custo de dívida não estava sendo interessante a manutenção dessa alavancagem, e com isso ele diminuiu a alavancagem pré-pagando ela, o que mostra que o fundo imobiliário está extremamente atento com o que está acontecendo dentro da sua carteira e buscando sempre as melhores opções para o investidor. E a conclusão que a gente chega desse vídeo daqui é que o BTLG é um ótimo fundo imobiliário. Realmente ele não tem nenhum grande problema para ser analisado ou nada como isso. Ele tem só aquele probleminha lá no último relatório que eu citei, que eu mandei até o e-mail para a gestora e que em breve eu espero ter uma resposta. Ele tem ótimos ativos no seu portfólio, ou seja, os imóveis que ele tem são realmente muito interessantes e dificilmente vão ficar vagos em uma grande crise. Por mais que o aluguel possa cair, se tiver uma grande crise generalizada, dificilmente o imóvel vai ficar vago, porque são imóveis realmente muito bons. Um outro ponto muito positivo desse fundo imobiliário é que ele sempre vem tentando se reinventar. Atualmente ele está com a proposta de alugar o teto dos imóveis que ele tem. Ou seja, ele vai alugar o teto para ser colocado painéis solares para gerar energia. Ele não vai participar da compra dos painéis, ele vai só fazer o aluguel do teto mesmo para uma outra empresa, para um outro fundo imobiliário, provavelmente do BTG, que faça a colocação desses painéis. Mas isso mostra que esse fundo está sempre tentando destravar valor para o investidor, ele está sempre tentando gerar mais dinheiro para o investidor. E atualmente esse fundo imobiliário vem pagando um dividendo extremamente alto, de 8,5% ao ano. Muito alto quando a gente considera a grande qualidade dos imóveis que ele tem. E por isso que o BTLG, na minha opinião, é uma ótima opção de investimento e é na minha carteira uma das principais posições, junto com o HGRU. E se você tiver gostado desse vídeo, eu vou estar recomendando um outro vídeo sobre fundos imobiliários de shoppings, que eu acho muito interessante. E se você tiver gostado do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, muito obrigado a todos e até mais.